Olá, estudantes do oitavo ano. Meu nome é Adalberto Teles Marques, eu sou o professor Beto Teles, eu sou conhecido assim. Eu dou aula há mais ou menos uns 35 anos, gosto muito de fazer esse trabalho e quero dividir com vocês hoje alguns conhecimentos sobre um assunto que é muito interessante para o nosso dia a dia. Pense bem no nosso dia a dia. São os valores numéricos de expressões algébricas, né? Aí você poderia dizer, como é que é isso, professor? Olha, vamos primeiro fazer um pequeno passeio pela história, né? Existia um cara na Grécia, por isso que o nome dele está aí, ó, na sua tela, em grego, né? O nome dele era Diofanto de Alexandria, né? Então, Diofanto, ele era um escritor, escreveu vários livros, dentre eles tem um livro que é muito interessante, que era um livro chamado Aritmética, né? Nesse livro, ele faz algumas discussões sobre coeficientes e sobre essas questões de variáveis. Então, alguns estudiosos da matemática acreditam que, na verdade, o que a gente sabe sobre álgebra começou com os estudos de Diofanto, né? Então, a gente agradece muito a ele. Mas tem gente esperta. Lembre-se que ele nasceu antes de Cristo, né? Mais à frente, apareceu um árabe chamado Al-Khwarizmi, né? Al-Khwarizmi, ele começou a escrever algumas coisas que ele terminou chamando de álgebra. Então, ficou, como o nome é árabe, né? A palavra álgebra, porque dentro do livro dele, ele escreveu algumas soluções em que ele substituía números por letras, né? Então, ficou para ele a grande... E também porque ele usou no livro dele, claro, né, o nome álgebra, né, pela primeira vez, que é um nome árabe. Então, Al-Khwarizmi, ele ficou com, assim, o prêmio de ter sido alguém que usou álgebra pela primeira vez, né? Mas a gente não deve esquecer do nosso querido Diofanto, que vai dar para a gente o pensamento do dia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja só, ele escreveu o livro dele, né, que foi um livro chamado Aritmética, e ele deu um recado para os estudantes, e eu gostaria de fazer minhas palavras de Diofanto para vocês, até porque dar aula para mim é uma felicidade muito grande. Então, ó, veja aí na sua tela o pensamento dele. Ele diz assim, ó, talvez o tópico, quer dizer, o título do livro, aquilo que o livro estava falando, né, pareça bastante difícil para você que ainda não é um conhecimento, porque ainda não é um conhecimento familiar. Ou seja, quando a gente está aprendendo, as coisas para a gente não são tão compreensíveis, né? Mas ele diz, e a compreensão dos iniciantes é facilmente confundida por erros. Por exemplo, eu sempre com meus estudantes, eu nunca acho que eles erraram uma questão. Eu sempre vou observar o que é que eles fizeram lá. E outra coisa, ele diz que com a sua inspiração e o ensino dele, né, será fácil você dominar, porque a inteligência clara, apoiada por boas lições, é um caminho rápido para o conhecimento, né? Então, Diofantos traz para a gente essa alegria, né, para que a gente possa saber que quanto mais a gente se especializa, a gente aprende, a gente vai para frente. E eu gostaria muito que vocês aproveitassem essa aula, porque eu fiz com muito carinho para vocês. Vamos em frente? Olha, o assunto que eu vou debater com vocês é o título que tem lá é Valor Numérico de Expressões Algébricas. Aí você diz, professor, o que é isso? Olha, os números nós conhecemos, né? Porque nós, desde pequeno, quando a gente é bem pequenininho mesmo, a mãe da gente diz, quantos anos você tem? Então a gente faz assim com o dedo, assim, né? Então, porque são os valores numéricos que a gente aprende, né? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Existe uma diferença entre número e numeral. Então eu gosto de brincar muito com meus estudantes, eu pergunto assim, alguém já viu o número 1 em algum lugar? Aí os meninos lá dizem, ah, sim, eu vi o número 1, professor. Aí eu digo, você nunca viu o 1, porque o 1 é guardado dentro da sua cabeça. Mas você viu uma representação gráfica do número 1, que é aquele que a gente faz, ou um dedo assim, né? As coisas todas, né? Mas eu quero somente colocar essa questão em termos para você entender o que é valor numérico.
Mas o que é uma expressão algébrica, professor? O que é isso? Ora, uma expressão algébrica, ela sempre é escrita de forma que ela tem uma incógnita para você saber o que é. Porque você não sabe. Por exemplo, ali naquela expressão primeira, veja na sua tela, A mais 5. Ora, a gente não sabe qual o valor de A, né? Qual é o valor de A? Então, A é uma incógnita. E A pode variar bastante, né? Ele pode variar bastante o A. Então, uma coisa que a gente pode observar é que na expressão abaixo, 2 vezes B menos 4, né? Eu estou trabalhando com uma incógnita que é B, né? Que eu não sei o que é, por isso que a gente chama de incógnita. A incógnita é algo que eu ainda não sei o que é, mas eu vou descobrir, né? Assim como também eu tenho, nessa expressão grande abaixo, né? Eu tenho que 5x mais 8y e menos 3z vai dar uma coisa chamada A. Então, veja só, todas essas questões são questões que a gente pode chamar de expressões algébricas, né? Expressões algébricas por quê? Porque você tem numerais que são substituídos por letras. Então, o valor de uma expressão algébrica, quando a gente trabalha com isso, né, a gente vai atribuir valores às letras de determinadas expressões. Então, se a gente pegar veja na sua tela agora, vamos lá, vamos ver na sua tela. Ó, se a gente pega o A mais 5, que a gente pensou lá em cima, então digamos que eu dê um valor para A. A igual a 5. Então essa daí você mata a pau, né? Vamos lá. Ó, se eu dou o valor de A igual a 5, basta eu pegar onde tem o A mais 5, eu substituo o A pelo valor dele. Qual é o valor de A? 5. Então, quando eu somar 5 mais 5, 10. Então, eu determinei um valor numérico para o que antes era uma expressão algébrica, né? Então, vamos continuar brincando assim. Ó, vamos pensar o seguinte, imagine que no lugar do A eu colocasse um 5, aliás, um 7, né? Então, o A, se fosse 7, eu poderia colocar 7 mais 5, 7, 12, né? Então, eu teria o valor numérico da expressão 12. Mas vamos pegar uma coisa que começa a ficar um pouco mais difícil, porque envolve uma multiplicação. Ora, preste atenção num detalhe, pessoal. Todas as vezes que você for trabalhar com valores numéricos, você tem que lembrar que, mesmo com expressões algébricas, você vai ter que ter em mente as características, né, e as propriedades que tem na hora de você resolver as operações aritméticas, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2b, esse segundo aí que a gente tem, ó, 2b menos 4, então eu vou substituir o b por 3. Olha, então eu tenho 2 vezes b menos 4, então eu sei que b é igual a 3. Então o que é que eu vou fazer? Eu coloco 2 vezes, quem é o valor de b? O valor de B é 3. Então eu substituo, fica 2 vezes 3 menos o 4 que já estava dado, né? Então, lembre-se, se eu tenho uma operação que eu tenho 2 vezes 3 menos 4, por ordem de propriedade, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação para depois resolver a subtração. Lembre-se, a multiplicação ela é uma operação maior. Ela engloba várias adições, né? Então, eu vou ter 2 vezes 3, que é igual a 6, né? E continua a operação, menos 4. Então, se eu tenho 6 menos 4, eu tenho 2. Essa daí foi fácil, né? Ok, é sempre fácil, né? Agora, veja essa outra que vai pedir de você um pouco mais de sofisticação. Você vai pedir um pouco mais de sofisticação para que você possa pensar. Mas eu sei, vocês são 8º ano, vocês já são meninos treinados e meninas super inteligentes, né? Então veja só uma coisa. Eu tenho 5x mais 8y menos 3z e vai dar um valor A. Eita, professor, essa daí é para lascar. Nada.
vocês tiram de letra. Vê só. Lembre-se que nós estamos estudando valor numérico de expressões algébricas. Então, na álgebra, as letras são substituíveis por números. Na verdade, as expressões algébricas, elas escondem dentro de cada letra um número. Agora, esse número pode ser uma variável, ou seja, eu posso assumir vários valores, né? Por exemplo, quando você vai no supermercado, antes da gente voltar ali para o 5x, só para lembrar uma coisa para você. Quando a gente vai no supermercado fazer uma compra, a máquina que está lá passando aqueles produtos que a gente compra, ela tem uma expressão colocada lá na memória dela, que é parecida com essas expressões que a gente está estudando aqui. Você sabia que é assim que acontece lá? Assim como acontece na bomba de combustível, né, em vários lugares. Mas veja só, quando você vai, por exemplo, no supermercado e você compra um bolinho, né? Você compra um bolinho. Então, quando você chega lá na máquina, está escrito lá o preço do bolinho. Quando ela coloca aquele código de barra, o preço do bolinho, digamos que seja R$1, né? Um bolinho. Então, se você compra um bolinho, a máquina tem um X lá no lugar do 1, ela substitui o 1 por 1, aí faz 1 vezes 1 dá 1, você vai pagar R$1. Mas se você comprar 2 bolinhos, ela tem lá 1x, né? Então ela vai substituir o x por 2, então 2 vezes x, R$2, aí você vai pagar. Então é do mesmo jeito assim, você vai no supermercado, por exemplo, tem um refrigerante, custa R$3 o refrigerante, né? O refrigerante custa R$3. Então está escrito lá na máquina para você 3 vezes x, né? Então x é o número de refrigerantes que você vai comprar, né? Então quando você compra o refrigerante, então digamos que você compre 2 refrigerantes, mas como custa R$3, você compra 2 vezes 3, vai dar 6, né? Então você paga R$6. Então é assim que essas máquinas trabalham. Elas trabalham com os valores de expressões algébricas e ela substitui o número pela letra lá quando ela trabalha. Então voltando para a nossa tela, você tem ali embaixo 5x mais 8y menos 3z igual a A. Digamos que seja uma compra de supermercado que você está fazendo, né? Então, você tem um produto que custa R$5, um produto que custa R$8 e outro produto que custa R$3, né? Então, digamos que o produto que é 5x, você vai pagar, você compra 4. Então, vai ser os R$5, que é o preço, vezes 4, que é o número de produtos que você comprou. Então, fica 5x, fica 5 vezes 4, mais. Aí você tem 8. 8 é um preço de um produto e você compra 2 produtos, que é y. Então, 2 vezes 8, tá lá, 8 vezes 2, né? E depois você vai tirar um desconto. Digamos que você tem um desconto de R$3 sobre alguma coisa que você vai comprar lá, né? Então, o z vale 5. Então, como a gente substitui, pronto, fica 5 vezes x, quem é x? 4. 5 vezes 4, mais. Fica 8 vezes y, que é 8 vezes, no caso o valor de y é 2, 8 vezes 2, menos, né, 3 vezes o valor de z, que é 5. Então você tem aí 5 vezes 4, mais 8 vezes 2, menos 3 vezes 5. Então agora é hora da gente botar a cabecinha para pensar. 5 vezes 4, né? Então, 5 vezes 4, 20. Mais 8 vezes 2, 16. Menos 3 vezes 5, 15, né? Então, você tem 36, né, que vai ser 20 mais 16, vai dar 36, menos 15. Ora, veja só, você também poderia pensar assim, eu poderia fazer 16 menos 15, né, que dá 1, né? Então, aliás, 16 menos 15 que dá 1. Então, eu acho que eu errei isso aqui. Meu Deus, está errado. Está errado. Olha, então veja só, 36 menos 15, então vai dar 19, né? Então, isso aqui é o valor que você vai pagar de todas as compras que você fez, né? Então, é por aí que a gente entende o que é. Então, vamos relembrar cuidadosamente esse conceito, né? Valor numérico de expressões algébricas são valores que a gente vai obter
quando a gente substitui uma variável, x ou qualquer letra, né, por um valor numérico. Mas não esqueça, na hora que você estiver fazendo essa situação, você vai ter que trabalhar fazendo as operações uma por uma, certo? Então, é assim que você vai fazer. Então, tem uma surpresa para você aí no final dessa aula, viu? Que eu quero ver se vocês prestaram atenção, né? Vamos fazer um exercício para que a gente possa lembrar como é que funciona isso. Olha, veja na sua tela. O perímetro de um polígono... Ave Maria, o que é isso, professor? Um polígono é uma figura que tem vários lados, né? Então, um perímetro, como o próprio nome diz, perímetro quer dizer a periferia. A periferia de uma coisa. Tanto é que a letra π, que vocês vão conhecer, se não já conhecem, a letra π significa periferia, a palavra grega que significa periferia. Então, ele pede aí que a gente veja qual é a expressão algébrica, né, que representa o perímetro desses lotes de terreno aí. Tem o lote 1, né, que é um terreno que tem o lado valendo 4y e o lado de baixo valendo x. E tem o outro que tem um lado valendo 2y e tem o outro que é a parte de baixo valendo também o mesmo valor de x. Então vamos resolver cada uma. Lote 1. Olha, então você tem aí a parte menor vale x cada uma e a parte maior vale y cada uma, né? Então, se eu vou calcular a periferia, eu vou somar tudo que está aí. É uma periferia, eu vou sair somando toda a periferia. Então, eu vou somar o x com o x de baixo, eu vou somar o 4y e vou somar mais 4y. Então, o meu perímetro, quando eu der a volta completa, eu vou ter dois valores que vão ser x mais x, depois eu vou ter mais dois valores que vão ser 4y mais 4y. Então, quando eu juntar, vai ser 2x mais 8y. Mas se a gente voltar à questão anterior, lembre-se que a gente já sabe alguns valores. A gente sabe que x vale 10 metros. E a gente sabe que y vale 15 metros. Então, ó, veja bem aí. O perímetro de um polígono é calculado pela soma dos valores de seus lados. Observando as figuras de dois lotes retangulares abaixo e considerando que x é igual a 10 metros e y igual a 15 metros, a gente vai responder qual é a expressão algébrica que representa o perímetro de cada lote e a gente vai perguntar quantos metros de arame eu vou gastar, né, se eu quiser cercar cada lote desse, né, com uma cerca que vai ter 3 fios, né? Então, quando eu terminar de cercar o primeiro, eu vou só multiplicar por 3. Né? Mas vamos ver como é que a gente faz. Então, chegando no lote 1. Então, para calcular, eu vou pegar os valores de x que eu tenho, que são 2, o valor menor, o lado menor, e vou pegar os dois lados maiores, que são 4y cada um. Então, quando eu vou somar, é uma periferia, eu pego o primeiro x, mais o segundo x, mais o 4y e mais o 4y. Então, juntando um x com outro x, eu tenho 2x. E somando um 4 mais o outro 4y, eu tenho 8y. Então, vamos já tentar resolver logo isso aí para a gente ir matando logo, né? Então, se x é igual a 10 metros, basta eu pegar 2 vezes x, vai ser 2 vezes 10. Né? E se 8 vezes y é 15 metros, eu tenho 8 vezes 15. Né? Então, 2 vezes 10 dá 20, somado com 8 vezes 15, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 1, 8 e 4, 12, 120. Então, 20 mais 120, eu tenho o lote total, a periferia, uma volta completa dá 140 metros. Então, se a gente vai colocar 3 fios de arame, né, é só multiplicar os 140 por 3. Eu vou ter que comprar 420 metros de arame para esse lote. Né? Lembra do detalhe, né? No lote 2, eu tenho um quadrado. Né? Então, eu tenho também um lado x, outro lado x, né? E tenho 2y e 2y. Então, eu vou somar a periferia, o perímetro, e vou formar uma expressão algébrica que vai dar esse valor. Então, vamos para a tela de novo. Né? Eu somando x mais x, eu tenho 2x, e somando 2y mais 2y, eu vou ter 4y. Então, sabendo que x é 10, lembre-se que a gente sabe desde o começo, e que y é 15, é só multiplicar. Ó. 2 vezes 10 dá 20,
E 4 vezes 15 dá 60. Então, 20 mais 60, eu tenho 80 metros de periferia no terrenozinho menor, no lote 2, né? Então, se eu vou cercar com 3 fios de arame, eu vou ter 3 vezes 80, então eu vou ter que ter 240 metros. Então, a gente vai chegando à resposta que ele pediu. No lote 1, a minha expressão algébrica vai ser 2x mais 8, né? No lote 2, a minha expressão algébrica vai ser 2x mais 4y. Respondendo à letra B, né, o meu lote 1 ele tem um perímetro total de 140 metros. Multiplicando por 3, fica 420. No lote 2, eu tenho um perímetro total de 80 metros. Então, como eu preciso de 3 fios de arame, no lote 2 eu vou gastar 240. Então, era isso mais ou menos que a gente tinha, né? Voltando aqui, eu gostaria de deixar para vocês um pensamento de um estudioso muito interessante. Ele tem vários livros maravilhosos que você poderia ler, né? Mas antes disso, eu só quero deixar bem claro para a gente o que é cada uma das coisas que nós estudamos hoje, certo? Lembre-se, nós estamos estudando as operações que a gente faz com números algébricos, ou seja, números que têm letras, né? E como é que a gente resolve essas expressões a partir de números. Ou seja, as expressões algébricas que vocês vão estudar, elas vão aparecer com alguns números e letras. Então, você só vai verificar quanto vale cada letra daquela e substituir aquela letra por um número. Então, você vai fazendo, lembrando sempre de um detalhe. Faça as operações grandes primeiro, as multiplicações, as divisões, né? E depois é que você faz as operações mais simples, as somas e subtrações. E assim você vai se dar bem sempre. Então, eu gostaria de deixar para vocês o pensamento do senhor chamado Wilhelm Reich. Eu gosto de deixar sempre uma mensagem para os meus estudantes, e vocês são meus estudantes, no final da aula. Então, preste atenção. O amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida. Deveriam também governá-la. Por quê? Ora, o amor faz com que nós sejamos diferentes e não animais. O trabalho traz dignidade para todos nós. E o conhecimento nos torna livres. Então, isso é a fonte da nossa vida e eu espero que ela governe a vida de vocês. Estaremos colocando também no EducaPE um material que vai ajudar você a colocar esse assunto de uma forma mais cuidadosa. Esse material que você está lendo também vai ficar à sua disposição para que você possa acompanhar e lembrar da nossa aula, né? E eu quero dizer que foi um prazer muito grande ter estado com vocês e espero encontrá-los em outras vezes e lembre-se de tudo que a gente pensou. Tchau!